Sobre fundo bege, a capa do livro, seu título e a ficha técnica. Camila é negra, tem cabelo curto, veste blusa preta e calça alaranjada. Está sentada em uma poltrona com uma mesa e planta ao seu lado. Olá, professor! Meu nome é Camila. Vou apresentar neste vídeo estratégias para promover nos estudantes o gosto pela leitura e incentivar a prática de importantes habilidades de literacia, com base no trabalho proposto em sala de aula com a obra literária Frida Kahlo e seus Animalitos. Mostra a capa do livro. Menina com tela, pincel, tinta e diversos animais ao redor. O livro apresenta, de forma breve, a história da pintora mexicana Frida Kahlo, desde a infância até o momento em que ela se torna uma artista mundialmente conhecida. Ela usa cabelo preso e adorno na cabeça. Nesta leitura, os estudantes entram em contato com o espírito criativo de Frida, que teve uma vida repleta de realizações, apesar das limitações físicas que enfrentou. A autora do livro é Monica Brown, que nasceu nos Estados Unidos, leciona língua inglesa na Universidade do Norte do Arizona e é especialista em literatura latina norte-americana e em literatura multicultural. Ela é branca, tem cabelo longo. Nesta narrativa, a autora apresenta características da personalidade de Frida por meio dos animais de estimação da artista. O tema principal de Frida Kahlo e seus Animalitos é o mundo natural e social. No enredo, a personagem Frida se relaciona com as pessoas e os animais a seu redor. Além desse tema, a obra possibilita o trabalho das habilidades socioemocionais e a descoberta de si. Aproveite a leitura, então, para trabalhar a maneira como os estudantes lidam com as frustrações e os sentimentos. Crianças disputam um ursinho e uma garota segura um livro. Por exemplo, durante a infância, quando estava doente, Frida se distraía criando histórias no vidro da janela do quarto com o ar quente de sua respiração e, assim, exercitava sua criatividade. Frida Kahlo e seus Animalitos foi ilustrado por John Parra, artista plástico, designer e ilustrador que já ganhou vários prêmios por seu trabalho. Ele é branco, tem cabelo castanho e veste camisa azul. Para criar as imagens deste livro, ele pesquisou elementos da cultura mexicana e também se aprofundou nas obras de Frida. As ilustrações dialogam com alguns de seus quadros e esboços. Compare, por exemplo, um esboço de 1926 que pode ser encontrado online, intitulado Acidente, com a ilustração da página 19 do livro. Laura Erber, a tradutora do livro, nasceu no Rio de Janeiro em 1979 e usou sua experiência como autora de literatura infanto-juvenil para traduzir o texto do inglês para o português. Ela é branca, tem cabelo castanho. Erber é professora do Departamento de Teoria do Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O texto de Frida Kahlo e seus Animalitos pertence ao gênero literário conto e se destina aos alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, em fase de alfabetização e consolidação da alfabetização. Gênero literário, conto. Alunos do 1º ao 3º ano. Uma narrativa literária expõe, elabora e organiza uma série de acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios, vividos por um ou mais personagens, em determinado tempo e lugar. O conto é uma narrativa em geral curta, cuja principal característica é a condensação dos acontecimentos. Assim, o texto do conto é concentrado e potencializado, como se observa em Frida Kahlo e seus Animalitos. A trajetória da artista é contada em poucas linhas para que o leitor se concentre no que a história tem de mais importante: as realizações de Frida, a superação dos obstáculos e a sua personalidade, visível na comparação com os animais de estimação. O trabalho com o gênero conto no processo de alfabetização, principalmente nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, contribui para o enriquecimento do repertório dos estudantes, tanto de conhecimento de mundo quanto de construção de vocabulário. Enriquecimento do repertório dos estudantes, conhecimento de mundo e vocabulário. Nos contos direcionados ao público infantil, as ilustrações dialogam com o texto e expandem o seu alcance, auxiliando na compreensão do que é lido. Narrativa visual. Uma narrativa como a de Frida Kahlo e seus Animalitos
curta e ilustrada, é adequada à mediação literária feita por adultos, professores, pais e ou responsáveis. A leitura dialogada é, portanto, uma excelente estratégia no trabalho com alunos já alfabetizados ou em processo de alfabetização. Leitura dialogada. O contato com a narrativa escrita e com a narrativa visual permite aos estudantes desenvolverem habilidades fundamentais para o processo de alfabetização, como a consciência fonêmica, dos sons, a ampliação do vocabulário, a fluência leitora oral e a compreensão de textos. Antes de nos determos nas estratégias de sala de aula para motivar os estudantes para a leitura, vale falar um pouco da importância que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, dão à leitura por prazer, isto é, a fruição da literatura. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, PNA. Para a BNCC, a prática de leitura é necessária desde a educação infantil, pois, desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais. Ilustração de lousa com o texto narrado. Ao tratar de literatura, a BNCC afirma que a leitura do texto literário deve ser um eixo central de trabalho no ensino fundamental. A criança em fase de alfabetização pode participar ativamente da leitura do adulto, passando de ouvinte passiva a protagonista do ato de ler. Leitura dialogada. Dessa forma, é construído um ambiente de leitura dialogada, em que o adulto mediador e a criança conversam antes, durante e depois da leitura. É preciso entender que, para a leitura dialogada ser efetiva, a criança deve ter liberdade para fazer perguntas que a ajudem a compreender melhor a narrativa e para relatar suas percepções sobre o enredo e as ilustrações. Ilustração de um adulto mostrando um livro a crianças. Na perspectiva da PNA, as obras literárias podem contribuir no desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à alfabetização, e no trabalho com vocabulário receptivo e expressivo. A literatura promove ainda a fluência em leitura oral e o aprimoramento da linguagem oral e da consciência fonológica. Desse modo, os estudantes desenvolvem as habilidades de leitura necessárias no processo de alfabetização, consolidando seu aprendizado no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental e o aprofundando nos anos subsequentes. As atividades propostas pelo material digital de apoio à prática do professor foram baseadas nos preceitos da PNA, que trata a consciência fonológica, relação entre os sons e as letras, como uma habilidade metalinguística abrangente. Essa habilidade inclui a identificação e a manipulação de unidades da linguagem oral, tais como palavras, sílabas, aliterações e rimas. As atividades propostas no material de apoio também se fundamentam na BNCC e no texto como ponto central de todo o trabalho desenvolvido com o livro, levando em conta a narrativa escrita e a narrativa visual. Essas atividades estão divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pré-leitura, leitura, pós-leitura. As atividades prévias à leitura têm como objetivo preparar situações para despertar o interesse das crianças, tanto pela obra como pelas temáticas nela abordadas, estabelecendo relações com suas experiências de vida. Pré-leitura. Assim, elas poderão levantar hipóteses que serão refutadas ou confirmadas durante a etapa de leitura. Para começar, há 3 atividades para despertar o interesse dos estudantes pela cultura mexicana. A primeira, México, o país de Frida, requer a preparação da sala e a pesquisa de imagens adequadas à faixa etária dos alunos. Imagem de pirâmide, Palácio de Belas Artes e desfiladeiro no Canyon. É um bom momento para as crianças conhecerem outro país e sua cultura, mais especificamente as obras de arte de Frida Kahlo adequadas à faixa etária delas. Na atividade, há sugestões, mas você pode e deve criar suas próprias perguntas para despertar o interesse dos estudantes.
A segunda atividade é baseada na animação Viva, A Vida é uma Festa, que, além de mostrar Frida Kahlo em algumas cenas, apresenta outros aspectos da cultura mexicana. Caveira com o rosto adornado. Você pode sugerir aos estudantes que assistam a animação em casa, com a família, ou organizar uma sessão com pipoca na escola. Se não for possível reproduzir a animação na íntegra em sala de aula, exiba os trechos em que a personagem Frida aparece. A terceira e última atividade sugerida para essa parte é a apresentação do livro. Deixe que os alunos folheiem as páginas e conheçam bem o objeto. Páginas do livro sendo folheadas. Oriente os estudantes no manuseio do livro. Você pode seguir as orientações que o material de apoio apresenta ou adotar a abordagem que melhor combine com sua turma e a faixa etária dela. O importante é que cada aluno possa folhear o livro, compreendendo que ele é composto de partes e apresenta uma narrativa visual. A segunda etapa do trabalho com o livro, a leitura, é o momento mais importante. Leitura. Nessa etapa, as atividades sugerem a leitura compartilhada e dialogada. Outras atividades propostas durante a leitura visam desenvolver a fluência leitora, promover a sociabilidade e incentivar a fruição literária. A primeira atividade dessa parte é Hora da Leitura. Há diferentes sugestões para trabalhar a leitura com os alunos do primeiro ano, em fase de alfabetização, e com alunos que já estão alfabetizados e consolidando seus conhecimentos. Verifique qual atividade é a mais adequada à sua turma. A leitura compartilhada pode ser acompanhada de perguntas e de interação por parte da turma, tornando-se uma leitura dialogada. Leitura compartilhada. Incentivar a participação exibindo as ilustrações é uma ótima estratégia quando os alunos ainda não sabem ou estão aprendendo a ler. Você pode preparar previamente algumas perguntas e improvisar outras durante a leitura, conforme o interesse dos estudantes. A leitura pode ser estendida para o ambiente doméstico, com a condução dos pais ou responsáveis. Leitura em casa. Os alunos que ainda não sabem ler podem ser estimulados a contar a história com suas palavras, oralmente. Já os alunos alfabetizados poderão ler junto com os adultos. Agende uma reunião para explicar como a leitura pode ser feita ou escreva as orientações em um bilhete que cada criança levará para casa. Na segunda atividade, narrativa visual, os estudantes utilizarão apenas as ilustrações do livro para recontar a história a um colega. E a última atividade de leitura, escrita espontânea, Descobrindo Frida e os Animalitos, tem como objetivo incentivar os estudantes a realizarem a escrita espontânea e a compararem a produção textual deles com a grafia das palavras presentes no livro. A terceira etapa do trabalho é das atividades de pós-leitura. Pós-leitura. Elas têm o objetivo de potencializar os efeitos da fruição literária. As atividades visam ainda ao desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Nesta parte, apresentamos 6 atividades. As intituladas Vivenciando as Artes Visuais, Hoje é Dia de Frida e Artistas do Brasil têm em comum o tema da arte e propõem aos estudantes vivências diversas nessa área. As Pirâmides do México é uma atividade que aprofunda o trabalho com a cultura mexicana. Linha do Tempo ajuda os estudantes a entenderem a passagem do tempo e a organizarem marcos temporais por meio da montagem de uma linha cronológica da vida de Frida. Você pode propor que essa atividade seja feita em casa, realizada com o auxílio dos pais ou responsáveis. Levando a atividade para casa, reescrita coletiva. Os alunos vão montar sua própria linha do tempo, que depois pode ser compartilhada com a turma. A atividade Inclusão na Arte constitui um espaço para desenvolver as competências inclusivas no grupo e para refletir sobre a integração de pessoas com deficiência na sociedade. Foi o caso da própria Frida, que tinha uma perna menor que a outra e se sentia excluída na infância. Retome com os alunos as páginas 14 e 15 do livro. O incentivo à leitura pelos pais e responsáveis no ambiente familiar é fundamental para auxiliar a criança no desenvolvimento do gosto pela leitura literária e para que ela aprimore suas habilidades como leitora.
Literacia familiar. Converse com os pais e os responsáveis, em reunião ou por meio de bilhetes, sobre a necessidade de reservar um momento semanal para a leitura em família. Oriente-os também a perguntar às crianças sobre as leituras feitas na escola, pedindo que mostrem os livros que estão lendo no momento e que recontem a história de cada um com suas próprias palavras. Consulte o material digital de apoio à prática do professor em PDF para aprofundar o conteúdo apresentado aqui. Bom trabalho e até a próxima! Ela faz tchau e sorri sobre tela preta em letras brancas os créditos do vídeo.